Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores. E hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rumble e no site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante ou lojista no segmento casa, você pode anunciar aqui. Os apoiadores ganham destaque com a sua marca e produtos e são percebidos em todo o Brasil. E se você estiver aqui em Curitiba, você pode assistir aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e onde você pode interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou aqui ao meu lado a arquiteta Josimar Nicolau, na minha frente a arquiteta Carol Bowman, e ali do outro lado nós estamos com a arquiteta Sumaya Baltazar. E nós combinamos que a nossa conversa hoje aqui ia ser sobre Milão Design Week. Agora vocês acabam de desembarcar, então vocês têm muita coisa para contar. A gente também combinou que a gente pode dividir o nosso programa em duas partes. A primeira parte a gente abordaria mais o salone especificamente, tá? O mobiliário e a parte de iluminação, e depois a gente estende um pouquinho, Carol, para o salão de satélite, que é onde estão os estreantes. Tá? Okay. E a segunda parte a gente sai lá do parque expositivo e vem para a cidade, tá bom? Vamos falar sobre o Fórum Salone, tá? Que é extremamente movimentado e esse ano surpreendeu pelo número de eventos, de lojas, de regiões. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom. Sumaya, quando você entrou no Salone, o que te chamou a atenção? Depois que você percorreu a fila, fez o check-in, foi entrando, para que pavilhões ou para que estandes você se dirigiu? Bom, nós fomos anteriormente, no ano passado, nós já fomos até o Salone, né? E como os anos pares são identificados mais como Eurocortina e tudo mais, e nós já havíamos percorrido tudo isso, esse ano nós focamos mais no Eurolute, na parte da Eurolute. Então, como nós estávamos em mais amigas, a gente definiu que iríamos iniciar pela Eurolute, que foi bastante surpreendente. Nós identificamos logo de início que a configuração dos pavilhões, eram 4 pavilhões definidos, destinados à Eurolute. E dentro da configuração normal, nós já sentimos um impacto e uma mudança. Eu acho que o Salone, o ano passado, nós já havíamos detectado uma configuração um pouco diferente, onde a gente havia detectado que os maiores, as empresas mais representativas, já estavam focando no Fora Salone. Então a feira, em alguns anos anteriores, onde a gente se surpreendia nos estandes, já não havia aquele investimento todo dessas empresas nesses espaços. A Eurolute se preocupou com isso e fez uma configuração diferente nos 4, uma coisa mais fluida, onde tudo dos pavilhões se convergiam para um espaço central. E a gente achou isso muito interessante, ficou realmente mais fácil, mais interativo e chamou mais atenção. Existia um espaço central onde as pessoas podiam descansar, tinham palestras, então ficou uma coisa mais interessante. Como uma praça aberta. Isso. E onde eles estão focando, o Eurolute, eles queriam trazer novamente aquele resgate da cidade luz, né? E dentro da parte da Eurolute, o que mais me surpreendeu, realmente me surpreendeu, porque eu achei que o foco da Eurolute foi trazer um design onde, na verdade, está muito focado na sustentabilidade, agora realmente, de uma forma real, produtos super versáteis e aonde você tem uma interação de projeto e de criatividade muito maior. Então, segura um pouquinho aí, porque isso também me chamou a atenção. Tá? Eu vi assim a Eurolute com muita tecnologia. Você concorda com isso? Parece que bastava você passar a mão, você graduava a luz, você tocava. Tem uma tecnologia por trás. Sim, eu vejo assim, Paulo, que existe uma busca para que as
as luminárias hoje, e isso está muito claro na Eurolux, assim, muito surpreendente ver. Eu até achava assim, o que vão lançar, né, hoje, né, que a gente já tem toda a tecnologia dos micropontos e tal, mas conseguiram se surpreender com isso, porque a busca é muito grande, no sentido de você ter mais a busca pelo efeito do que esconder a fonte, né, com muito mais potência, com resultado, com eficiência, com potência, e a busca pelo minimalismo, onde você não vê da onde sai a luz e ao mesmo tempo as luminárias muito menores, delicadas. Por exemplo, uma questão que me surpreendeu foi a própria tecnologia dos micropontos, que lançaram que eles sejam mais micro ainda, onde tinham micropontos com a espessura de um dedo. Era assim, surpreendente mesmo. E outras luminárias que me chamaram a atenção, assim, que eram luminárias mais decorativas, onde você tinha por exemplo, um tubo de vidro pendurado por cabos de aço, onde você simplesmente via a reflexão da luz da parede e você olhando aquele tubo de vidro transparente, meu Deus, onde está a fonte da luz? Surpreendente. Tipo, eu fui procurar porque eu fiquei encantada quando você olhava de longe e não conseguia ver isso. E a outra coisa que me surpreendeu, me chamou muita atenção e assim, estava apaixonante, a delicadeza das peças. Muitas peças, essas que você não precisa necessariamente da fonte de luz imediata, no sentido de você carregar a luminária e poder levar ela para qualquer lugar, sem ela estar conectada na parede, que já era uma tendência disso que passou, mas ela evoluiu. Isso foi bem claro, porque agora, antes foi uma novidade, agora foi assim, um desenvolvimento delas. Muitas luminárias dessas, muito delicadas, miúdas. Algumas que eu fotografei, que me deixaram apaixonada, eram assim, você olhava elas com joias, muito delicadas, aquele fino acabamento e tal. E luminárias que você tinha lá conectada, você tirava a fonte, poderia levar para qualquer lugar. Isso realmente... Você sabe que isso me chamou a atenção também. Eu concordo contigo, pelo que eu vi por aqui. Agora, as luzes, a iluminação, ela vai mais para o branco, vai mais para o amarelado? Então, agora acho que resolvemos esse novidade. problema. Resolvemos. O cliente que liga e fala, meu Deus, qual que eu compro? A temperatura de cor 3.000, 4.000, 2.700? Não, a grande maioria das luminárias, né, trazendo isso na mesma luminária. Então você escolhe, você gradua isso, a temperatura de cor e o efeito da luz que você quer, sem precisar ficar se preocupando se comprou certo ou comprou errado. Mas né? Você gradua de que forma? Lá no Não, passando a mão, acionando um detalhezinho na luminária, né? É isso que eu queria falar para você, agora você está Então, estou confirmando isso. Como funciona? Explica para mim. Funciona de uma maneira muito simples, a tecnologia envolvida na peça. Como está isso feito lá, a gente não percebe nenhum elemento extra na peça. Pelo contrário, você olha a peça, você nem sabe que ela tem essa capacidade de mudar de cor, de intensidade. Sim, porque a intensidade é um dimmer, né? Que regula a intensidade do fluxo luminoso. Mas a temperatura de cor, que é o efeito do que você vê, né? Da tonalidade da luz, não está descrito na peça, né? Através da demonstração que eles faziam você ali, que a gente sabia que tinha esse recurso extra e que foi surpreendente porque é uma coisa que a gente sempre quis, né? Resolver esse problema, né? De comprar errado, né? Ou então de entender que às vezes a temperatura adequada de cor tem muito a ver com o ambiente, né? Com a quantidade de luz natural que o espaço tem, com o pé direito, com a altura. Então, eventualmente você faz uma especificação e você pode até ter um cenário diferente usando a mesma peça. Sim. Então, Sumara, só te deu... O próprio cliente, o próprio morador vai poder determinar que luminosidade ele quer em determinados momentos. Isso é fantástico, porque quando você está fazendo todo o projeto, você sabe, na verdade, o que você quer do resultado daquele projeto. Mas nem sempre o cliente entende aquilo teoricamente. E quando vai na compra ou na instalação, vira um problema muitas vezes. Eu não gosto dessa luz, é muito amarela para mim. Essa é muito branca para mim. Ou aquela tonalidade não valorizou da forma correta alguma coisa que a gente gostaria. Então isso manutenção também é um problema, porque
terminou a vida útil de um equipamento, na troca você tem que saber exatamente aquela tonalidade. Então, esses equipamentos, eu queria só ressaltar uma coisa da Eurolute que eu achei assim, extremamente importante. Falando da sustentabilidade, eu vi que nas peças existe um conteúdo, por exemplo, estão menores, como a Ju falou, mínimas. Tudo eles pensaram no menor quantitativo de material, na reciclagem, no tipo de material, mas a luz criou uma potência absurda, né? É um mínimo realmente que traz um contexto de luz absurdo, assim. Então, é uma tendência realmente de tudo que a gente viu, que tudo diminuiu, mas a potência e as variações e as possibilidades cresceram muito. Tô lembrando daquele cenário, aquela foto que a gente fez num dos estandes. Era um rebatedor desse tamanho, tamanho de uma maçã, Isso. 10, 15 centímetros. E ele fazia uma luz para cima, que sei lá, podia iluminar uma loja Uma inteira. loja inteira. Era algo assim impressionante. A gente não via, era uma luz indireta e fazia uma luz absurda, né? Sabe que eu fui pesquisar? E aquela intensidade daquilo era uma HQI de fachada de loja alguns anos atrás. Que Então, consumo absurdo. absurdo. Pegando o LED agora, né? E era Reduz. super delicado, a gente fez uma foto, a Carol postou uma foto. Falei, gente, olha que incrível. Obviamente você perguntou pro fabricante se isso já tem no Brasil. O que ele disse? Eu não sei, mas... Essa é a parte triste da história. Essa é a parte triste. Na realidade, assim, muitas luminárias que a gente viu lá, tal, dava vontade de sair carregando no bolso e trazer com a gente, No né? bolso, Porque, olha só. porque sinceramente, a gente sabe que não tem elas aqui para especificar e tal. Inclusive, tinham marcas lá, até a gente foi numa lá que a gente não conhecia e que, nossa, a gente perguntava, tem no Brasil? Não, tal, entendeu? Então, mas eu acho que mesmo assim é válido para a gente conhecer o que está por vir até para que as fábricas que estão no Brasil, que vão chegar no Brasil, vão vir a desenvolver, que daqui a pouco, com certeza, acredito que muita dessa tecnologia nós vamos ter aí. Essa questão, só voltando um pouco nessa questão da temperatura de cor, para nós é muito, quando a gente desenvolve um projeto, é muito triste quando você cria todo um projeto, daí tipo lá a pessoa responsável pela manutenção da lâmpada vai lá, se colocou numa temperatura de cor que está mais amarelada. Daí a pessoa foi lá, não deu bola para isso, comprou lá uma branca. Daí você tá todo o ambiente aconchegante, tem lá um filete branco no meio do ambiente. Com essa solução de você poder mudar a temperatura de cor na própria luminária, isso, graças a Deus, não vai mais acontecer. Não é um problema que... Pela empolgação de vocês, eu presumo que a parte de iluminação do projeto de vocês é muito importante. Super importante. Vocês estão super empolgados. Cor e iluminação, 80%, eu diria, é no tudo. projeto de interiores é iluminação. Quanto, Carol? 80%. Eu também. Você assume isso? Não, porque eu acho que a iluminação é que te reflete a textura, te reflete o conforto sensual, sensorial, emocional, tudo. É ela que vai trazer a qualidade dos materiais que você aplica. Então, assim, não tem como, né? Você pode colocar a melhor especificação de revestimento, de tecido, de material. Se não tiver uma boa iluminação natural e artificial, você não vai ter o resultado esperado. E eu acho que, na realidade, a iluminação, ela contribui muito para o que hoje... Porque não é só o produto, né? Hoje, continuando nos outros produtos que a gente viu na feira, eu acho que muito hoje o produto envolve o que aquilo te traz, a experiência que aquilo te traz. O conforto da peça, o toque do material. E a luz faz parte de toda essa experiência, né? É a luz que vai te ajudar a criar aquela experiência no ambiente, o resultado do projeto. Então, eu acho, exatamente por isso, né, Carol, que eu acho que ela é importantíssima. Não existe uma boa experiência sem uma boa Uma iluminação. Com certeza, não. E acho que essa nossa empolgação, Paulo, também vem do fato, né, que é bom lembrar, voltando lá da primeira pergunta que você fez para a Sumara em relação à feira e por que a gente direcionou o Eurolute primeiro. Mas eu vou voltar para o Salone. Sim, né, dentro do Salone, né, perguntando do Salone, por que a gente foi primeiro? Vale lembrar que a Eurolute ficou um ano, né,
sem exposição. E ano passado existia até uma expectativa com o retorno pós-pandemia que Eurocutina e Eurolute viessem juntas, né? Mas eles não fizeram isso. Então, assim, pulou-se um ano a cada 2 anos, né? Então, ia para 4 anos sem Eurolute, né? Então, acho que existia, não só na gente, eu acredito que a maioria dos profissionais que já frequentaram a feira em outros anos, um desejo de ver o que a gente ia ter de iluminação. Então, né, uma expectativa. Tudo bem que a gente teve que andar lá pro final da feira, né? Porque tava, né, era nos últimos pavilhões, né? Então, mas a gente fez esse caminho inverso. A gente chegou e foi direto lá pro final dos pavilhões, porque a gente já sabia que queria visitar a Eurolute primeiro. Mas eu acho que a grande vontade era entender isso, o que viria de novo depois de 4 anos sem Eurolute, né? Pode ir, eu queria complementar ainda sobre uma coisa que a gente debateu muito entre nós. A gente já vinha um pouco saturada da formatação das luminárias. E esse ano, apesar de a gente sentir um forte resgate, o vidro veio com tudo e com outros materiais, a formatação, os sistemas, o que foi lançado te possibilita uma criação personalizada para o teu cliente. Essa tua informação é super importante. Desenvolva mais. Não, é verdade, você está passando uma coisa muito importante. Sim, mas é que foi o que mais me chamou a atenção. Tudo que a gente viu, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Fora Salone, as possibilidades, por exemplo, tinha lá um tubo de vidro, os engates, onde uma vai se conectando à outra. Possibilidades de formatação, de desenho, são sistemas. Você pode ter uma ou pode ter várias, ou o teto inteiro. Isso é uma coisa que eu amo, porque saiu daquela configuração bolinha e já pré-estabelecido e te dá uma possibilidade de criatividade e personalização para o teu cliente. Então, eu achei todo o contexto de novos designers voltados para isso. Quer dizer, é uma coisa super tecnológica, mas que não descarta a criatividade e o design personalizado de quem vai trabalhar com ele. Então, okay. E Paula, até uma coisa que me fez lembrar, que também foi uma coisa muito marcante na feira, é a preocupação não só também com o efeito da iluminação, mas o que a luminária pode te trazer a mais no ambiente. Muitas luminárias com revestimentos e tecidos e acústicos, para que aquilo colabore com, que você possa utilizar ela como um elemento que vai te trazer uma função a mais no espaço. Isso muitas marcas, inclusive expressivas, famosas, desenvolvendo, a Fabian, desenvolvendo marcas exclusivas só com isso, produzindo luminárias com a preocupação de te ajudar no resultado acústico do espaço, de contribuir no sentido de uma reverberação e você colaborar com isso. Isso também foi uma coisa que não existia, isso foi uma novidade. Carol, deixa eu pegando o gancho desses dois posicionamentos. Para mim deu a entender também que o próprio cliente morador ele vai poder interagir com a peça, é isso? Com certeza. Ele vai poder movimentar a peça. A mobilidade da peça hoje é muito clara. Reforçar isso. Porque a gente vem, né, de uma iluminação tradicional em que você pluga na tomada, ou então as que funcionam com bateria são muito ruins porque acaba rápido. Não. Você leva a tua luminária para onde você quer com uma qualidade absurda. Então, até uma galeria, a gente está aqui no Salar do Rosário, né, imaginando essa iluminação de quadros, você ter uma micro luminária sem ligação, com fiação, que você possa iluminar o quadro com uma qualidade absurda. E se você não quer mais aquele quadro naquela posição, você muda a luminária junto, né? Tiro daqui, ponho ali, coloco para cá, levo para o quarto, levo para fora. Quantas luminárias que você podia levar para fora, para o jardim, porque ela funciona tanto dentro quanto fora. Então, e com uma durabilidade muito grande, né? Então, é uma maneira, inclusive, de interagir, né? O morador, o proprietário, o filho, né? Enfim, quem tiver aquela peça, né? Poder levar isso para onde ela quiser e interagir na peça também. A gente viu várias luminárias onde você poderia mudar a altura dela num fio, num cabo de aço, que dependendo do efeito da luz, ela estava mais alta, mais baixa, ela tinha uma reflexão diferente. Na própria luminária, às vezes uma haste,
onde você, tipo, circulava ela e ela ia mudando o efeito e o cenário de uma forma completamente diferente. Guarda, tira, tira, do lugar, abre, tiro, cava na parede, aumento, giro a peça, a luz vai para um lado, giro para o outro, vai para o outro. Então eu vou te fazer uma pergunta de leigo, tá bom? Eu entendo que nós temos a iluminação decorativa e a iluminação técnica. Sim. Você acha que com esses recursos nós temos a iluminação técnica, ela fica um pouco afastada? Ou você Jamais. Pelo contrário. ela precisa existir ainda? Todo esse material para trazer todos esses recursos e ter todas essas variações, o projeto técnico é muito importante, é a base de tudo. E as decorativas passam a ser técnicas, porque elas vêm com muita função. Ó, a Carol me entendeu. Mas é isso, você nunca vai abrir mão, né? Carol. Talvez você vai abrir mão de furar um forro Isso, para Carol. colocar uma luminária super de qualidade móvel. Mas a pesquisa técnica e o envolvimento técnico vai continuar existindo. A diferença é que agora não é só um abajurzinho, não é? Não, é um abajur com uma qualidade tão absurda que você vai usar ela tecnicamente também para iluminação do ambiente, né? Inclusive, essas peças que podem ser usadas de teto, elas podem se tornar uma escultura na parede, Perfeito. sabe? Então, eu acho que e aí você vai ter que ter um projeto técnico muito bom. Melhor até, Aí né? eu te pergunta isso, vai dar mais trabalho ou não? Eu acho que na realidade Coisa de mais trabalho vai vai muito exigir da mais questão tempo. não, acho que vai muito da criatividade, do efeito. Acho que o trabalho vai ser semelhante. Na realidade, essas possibilidades facilitam alguns detalhes, por exemplo, essa questão da temperatura do cor no resultado, na manutenção, mas no desenvolvimento do nosso projeto, eu acredito que é mais ou menos a mesma coisa. É realmente apaixonante quando a gente vê as peças com essas funções, porque tipo, te contribui muito na criatividade de usar aquilo para ter outros resultados no projeto e tal. Isso É uma nos liberdade de instiga. criação, eu acho, né? Que a gente acaba tendo, que daí pode confundir isso com uma dificuldade maior do projeto. Não, mas a gente tem muito mais espaço para pensar a iluminação de uma maneira diferente. Né? Junto com o projeto interior e junto com o móvel, né? Eu acho Junto com os objetos que vai utilizar, com o que vai querer iluminar, né? Essa liberdade é muito maior. Você não precisa ficar, ai meu Deus, então eu tenho que colocar aquele ponto exato, calcular o ângulo do fluxo luminoso, né? Eu acho que uma coisa que a gente não comentou também, mas que vem vindo uma evolução grande e ficou muito claro na feira e estava em praticamente todos os stands, é o índice de reprodução de cor. Que para técnicos, né, para quem é da nossa área, a gente sabe da importância disso. Acima de 90%. Por quê? Porque é o que uma classificação técnica, né, do LED, falando tecnicamente, que vai nos garantir que a luz que vai chegar num objeto vai refletir a cor real dele. E como o LED vem vindo, né, nesse processo de certificação aí ao longo dos anos, é comum a gente encontrar muita porcaria no mercado ainda, com índice de reprodução do cor de 70%, 80%, daí o cliente compra e não sabe por que não ilumina. Não ilumina porque a peça não tem qualidade. Mas se a gente for olhar lá na feira, acho que, sei lá, não devia ter uma peça com índice de reprodução de cor que fosse menor que 90%. 95%, 98%, 100%, né? Então, assim, eu acho que isso é algo que tem que sumir do mercado, realmente. Se quiser ter um LED de qualidade, ele tem que partir de IRC acima de 90%. Porque é a garantia que a gente tem que vai iluminar uma parede laranja com a cor laranja. Que isso não vai mudar, né? Com certeza. Então, E se você quiser mudar, seja intencional. intencional, não seja a surpresa, É. né? Então, Que seja uma decisão tua, né? Isso. Naquele momento, porque Isso. você achou por bem graduar. Isso. Naquele isso mesmo. não é. Eu só acho que isso tudo que está por vir, que vem, que nos deixou empolgadas, Tô vendo. eu acho que tem dois pontos assim super importantes colocar. O primeiro é que sim, a gente já tem um trabalho grande hoje quando a gente faz o projeto de iluminação, né? Só que a gente vai ter que ter alguns critérios serem pensados com uma certa antecedência e que o cliente também, a gente vai ter que trazer o cliente para perto do projeto luminotécnico com mais antecedência. Mas o que eu queria colocar são para os nossos fornecedores, não os nossos parceiros, né? A gente espera que os nossos parceiros busquem com a maior agilidade possível trazer essas possibilidades até nós. Mas os nossos parceiros de execução,
Isso sim, são materiais tão delicados que vai exigir deles um comprometimento para que isso realmente seja um trabalho lindo, porque as peças são extremamente delicadas e esses sistemas não trazem tanto aquela margem, cortou errado, põe ali que vai dar certo. Então são bem minimalistas, assim, são bem minúsculos, então acho que vai exigir sim uma certa atenção, que eu acho muito bom. Vocês estão falando, mas eu estou imaginando o projeto de interiores de uma residência, de uma casa. E dá para estender isso para as áreas comerciais, corporativas? Sim. Vai, hotéis, aonde Tudo, isso em precisa? tudo. Né? Em tudo, em tudo. Para tudo, porque acho que a iluminação, o que o mercado oferece para qualquer área, né? E aí, se a gente entra no comercial, a gente está falando de produtividade, qualidade do ambiente de trabalho, salubridade, questões de saúde em espaços comerciais, que a iluminação é responsável por tudo isso. Inclusive as luminárias com o ciclo... me ajude. Me fugiu o nome do o nosso sistema, né, natural do organismo. Então a luminária vai graduando também essa intensidade de luz conforme a luz do dia, né? Ciclo... Ela vai, sim, mas ela vai se ajustando. Já lembro. Também. Né? Mas eu já lembro o nome da palavra correta para falar, né? Mas é isso, a luminária vai graduando isso, e para os ambientes de trabalho isso é muito bom também, né? Os momentos de maior envolvimento, depois final de tarde, dia, manhã, a hora do almoço, né? Então, eu acho que a iluminação ela vai se tornando cada vez mais importante, inclusive em espaços corporativos, hotéis, tudo isso. E partindo do princípio que você é muito curiosa, você teve a curiosidade de perguntar os valores dessas peças? Não, esses valores muitas vezes nem... Não são revelados? Não, na feira não são... Não são Não é o comentados? foco, Comentados, né, não. da feira. Muitas peças nem são... Não foram não são lançadas. comercializadas, né, nos locais. Não, isso sim. Existem algumas áreas, isso é uma coisa interessante que você vê até dentro da feira, nos vários estandes. Existem algumas áreas fechadas, onde a gente até nem consegue entrar, mas isso não muito na Eurolute, né, mas no restante, a gente não consegue entrar, que só entram efetivamente as pessoas que compram os produtos. E aí lá eles fazem negócio. Fazem E negócio. aí os valores são cogitados, são comentados. Com certeza. Claro. Mas isso também É. é restrito, né? A gente lá vê a peça e nem, por enquanto não sabe assim. A gente fica feliz de saber que tem fornecedores nossos aí, né, de Curitiba, do Paraná, do Brasil, que estavam lá, Sim. né? E nas conversas de bastidores E que a gente encontrou, eles falaram: pode passar a marca que a gente vai vir atrás, né? Que eles vão atrás e vão buscar trazer, né, as coisas que a gente mais gostou e que a gente acredita serem, né, importantes aí para o projeto. Sim. Agora eu preciso passar para o Salão de Mobile, preciso falar do mobiliário agora. Eu presumo, tá bom, que o nosso olhar de brasileiros, o foco é mais o design italiano, o design francês, o design escandinavo. Então eu acho que vão para esses estantes que vocês se dirigiram, foi isso? Vocês foram ver lá Poliforme, foram ver Zanota, foram ver... Sim, a gente vai para as Vamos voltar lá para o início. A gente vai nas marcas mais expressivas, que sempre tem uma expectativa do que estão lançando e tal. Mas também a gente vai... nós saímos da Eurolute e fomos na primeira marca brasileira que estava lá, né? Que para nós também não deixa de ser um orgulho você visitar uma marca brasileira que lançou produtos lá. E o muito interessante foi que a gente identificou que no lançamento dos produtos deles, a gente houve uma semelhança com outras linhas italianas, muito próximas e não iguais, assim, com uma originalidade no produto brasileiro, e ao mesmo tempo você via uma variação daquilo nas outras marcas. E essas peças desenhadas por designers brasileiros. Sim. Qual é o nome da marca? Fornari, Ok. Fornari, Greenhouse também estava lá, É, né? a Greenhouse com um grupo de fábricas brasileiras, eu acho super importante, né? A gente valoriza isso e quer que o design brasileiro esteja cada vez mais expressivo, né? Ganhando espaço. Até porque é muito bom, né? Diz passagem. É muito bom, mas é muito recente perto do que a Europa já faz, né? Então, claro que lá em Milão é o berço, né? Desse design todo, e é natural que eles tenham anos-luz na frente, né? Técnicas, qualidade, e eles sejam os pioneiros em lançamentos de muitas ferragens, em desenvolver situações.
Mas eu diria que o que o Brasil apresentou lá está muito equiparado com o que a gente viu das grandes marcas internacionais. Sim, Gente, porque eu bem orgulhosa. o que eu vejo assim que muita gente que chama muita atenção nas marcas italianas e as outras é o primor no acabamento. O acabamento, as ferragens, é algo que assim, meu Deus, isso aqui não tem no Brasil, entendeu? E isso é uma coisa que encanta e com certeza continuou sendo assim. A gente, tipo, cada detalhe que a gente ia, filmava, tirava foto, olha isso aqui que abre e tal, continua ainda encantando. Mas a marca brasileira, ela não deixou nada a desejar nesse sentido. Eles lançaram detalhes e desenvolvimento de peças e algumas coisas de acabamento que também nos deixaram orgulhosas, assim. A gente... Esse nível de preciosismo na execução, né, em que você mistura madeira, machetaria, Sim. pedra, couro, Metal. metal, vidro, tudo no mesmo móvel, né? Então, assim, tá claro que aquilo tem um valor de desenho muito forte, porque são matérias-primas diferentes, então, que precisam ficar adequadas, né? E isso sempre foi um diferencial do design italiano, né? Eles nunca ficaram preguiçosos em colocar um filete de pedra no meio da prancha do móvel. Não, você tem que ter, vai ter, né? E aí acho que isso é o que eles lançam para o mundo e cada vez melhor, e por mais que a gente vá 1, 2, 3, 10 anos na feira, a gente vê que esse esforço é contínuo, né? De se buscar fazer algo original, melhor, nem que isso dê muito trabalho, porque dá, né? Se a gente for olhar aquele detalhe da escrivania da Ornari, né? Uma peça de 1,5 metro, machetaria de lâmina, caixinhas de couro, detalhe da pedra, o metal da luminária, tudo na mesma peça, né? Então isso é um diferencial que é muito notório quando a gente vai visitar as marcas italianas, que sempre foi assim para nós, né? De falar, nossa, isso aqui não tem, porque realmente é um grau de detalhismo, de perfeição, né? De encaixes de matérias-primas diferentes, a gente vê acontecendo no Brasil. Isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz. A gente vê ainda que tem muitas ferragens que ainda são são detalhes muito exclusivos das marcas. Novamente, enfim, detalhes onde você... já existiam as portas que você abria e escondia. Agora você abre a porta no meio, com um filete no meio, onde o puxador está entre as portas, e você consegue recolher aquilo e aquilo vira um detalhe no móvel, entendeu? Eles conseguem se superar. Quando você acha que tudo foi atingido, eles eles conseguem se superar. Mas os italianos são isso. Eles Se eles não têm mais a ferragem, eles lançam um outro recurso. E por isso que eles são o berço da criação do design, né? Porque é isso, eles vão buscar a cada ano algo que se já não tem mais, e se essa porta já não funciona tão bem como a gente imaginava, criar uma ferragem que vai trazer aquela necessidade. Então por isso que daí nas ferragens talvez a gente tenha um delay, né? Maior até ter isso disponível em grande massa, mas a gente vê que eles são incansáveis nisso. Né? Escuta, eu vou te fazer uma pergunta, você um pouco dessa linha mais do mobiliário, e vou passar para a parte de estofados, poltronas. O que você viu que te chamou a atenção em termos de cores, tecidos, e se existe algo que te surpreendeu? O que mais me surpreendeu é a formatação. Nenhum sofá mais em estilo reto e convencional. Muitos sofás que se complementam, que têm uma formatação completamente diferente, com vários tecidos em composição. E o mais interessante, assim, eu sou bem focada na sustentabilidade e muitas empresas lançaram os estofados sem a espuma convencional. Eles desenvolveram uma espuma vegetal, né? Quer dizer, todo mundo está preocupado com o descarte posterior desse material. Super densas, inteiras, não tem aquela parte de compartimento, né? De junção. Então, é algo mais compacto. É mais compacto. Então você pode ter uma peça única, né? E você pode ter ela formatada em vários ângulos diferentes, os braços mais finos. A gente foi em inúmeras, isso tanto dentro do salão quanto fora, inúmeras marcas que os braços estão mais finos, onde você consegue acomodar melhor o posicionamento do pescoço. Tem marcas, por exemplo, a Edras, que
você consegue movimentar o braço do sofá, onde o sofá se acomoda, deixa você se acomodar melhor, né? A ergonomia dessas peças incríveis. Eu acho que, complementando isso que a Simara falou, eu acho que a busca, tanto no Eurolute, no design, no sentido da busca da versatilidade, você consegue enxergar isso nos demais produtos da feira, em sofás e tal. Essa questão dos sofás, por exemplo, você ter a versatilidade de você ter um encosto onde se vira de um lado para o outro, ou você ter todo ele e inserida um contexto de mesa que é acoplado, que já é uma tendência. Mas eu acho que agora cada vez mais buscam isso, você ter a versatilidade de você poder, na mesma peça, você criar diferentes cenários e diferentes formas e contextos e layouts. Quando ela diz diferentes cenários, ela está dizendo que o próprio morador pode interagir com o ambiente dele. Sim, muda o posto, vira de um lado, ergue o braço, altera, acho que os formatos orgânicos, eu sou conservador, jamais faria isso. Mas admiro quem vai lá e transforma a casa. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, porque às vezes esse excesso do orgânico, de mobilidade, te dá uma certa sensação de bagunçado, né? Às vezes o sofá ele é tão... move tanto que parece que ele nunca está no lugar certo. Isso para as pessoas mais conservadoras realmente pode ser algo mais difícil. O toque também. Também, né? Mas tem uma coisa também que para mim eu estou ainda sonhando em chegar um dia na feira e ver, é que nessa pegada da sustentabilidade, que eu acho super importante, eu acho que a indústria tem essa responsabilidade mundial, né? De cuidar com o nosso planeta e de buscar a espuma reciclável, a espuma vegetal. Os tecidos, né? Complementando o que você falou, eles vêm muito dessa pegada do reciclável. E aí, qual é a cara desse tecido reciclável? Ele não tem a cara do linho que eu amo. Ele tem a cara do buclê cheio de bolinha. E é um tecido que eu particularmente não gosto. Né? Então, assim, eu tô sonhando com o linho sustentável. Vamos ver se vai chegar ainda, né? Eu acredito que sim, porque é 99%, né, de todas as marcas. É o buclezinho, porque o tecido é reciclável, tirou do plástico lá do mar e tudo mais. E acho super legal e importantíssimo essa visão da indústria, porque começa o exemplo na indústria, né? Buscando, mas isso trouxe uma padronização para todas as marcas, desde Moroso, Natuzzi. Mas é legal dizer que os primeiros que saíram era aquela coisa que sim, sem já melhorou. toque. E agora você vê, talvez sendo um buclezinho, é muito gostoso. Não é áspero assim, né? Isso eu também li. Interessante. Escuta, para terminar essa primeira parte, eu precisaria que você falasse um pouquinho no Salone Satélite, que é onde estão os emergentes. Os emergentes não, as pessoas que estão ali para os estreantes, digamos assim. O que você achou? É um design mais... É um design muito criativo, né? É a fonte. Eu diria assim que a grande maioria dos designers que estão lá no Satélite são muito novos, né? São designers 20 anos, 25 anos, que estão ali buscando se conectar, né, com o mundo ou com alguma indústria que veja nele o valor da sua criatividade, né? Então, eu passei ali pelo stand, que eu gosto de ver essa pegada jovem, assim, do que eles estão imaginando, né? E me chamou muita atenção os japoneses, né? Claro que, por natureza, já são extremamente criativos, né? E tecnológicos, né? A gente tem o Japão sempre como referência nossa em tecnologia, mas eles buscando isso, a tecnologia com a sustentabilidade. Então, muitos produtos retirando da natureza, de algo vegetal, de uma planta, a matéria-prima que, junto com o processo tecnológico, cria móveis, cria luminárias, cria peças, principalmente com dupla, tripla função, né? Então, é puff, é banco, é caixa, vira mesa. Então, é um berço de criatividade sensacional. Você pode ficar lá o dia todo olhando e não vai conseguir ver tudo, porque geralmente o que acontece? Diferente do Salone, em que no primeiro dia ou por algum evento específico os designers internacionais estão lá, no Satélite eles passam a semana lá, né? O designer da peça. Então, eles estão fazendo a demonstração do produto. Você tem essa possibilidade de conhecê-los, né? Ali eles mesmos explicam o que eles criaram, o que eles fizeram, com uma energia imensa, né, de contar aquilo que eles estão expondo.
e também contar com a possibilidade de serem reconhecidos, né? Mas você sabe que os grandes capos, os grandes chefes das fábricas circulam muito ali. Sim, Eles têm por uma isso essa rede de- energia lá é nada. Você vê eles às vezes nem sabem quem são, né? Então você Exatamente. chega no stand e ele já vai te explicar com a maior alegria do mesmo. mundo, né? Vai isso que é, mesmo. né? E é Vai que é. contagiante isso, entendeu? Pegar a pessoa certa, explicando de forma O dono, correta, né? o dono O dono é da muito peça. bacana. Então é gostoso de ver e eu acho que eu colocaria como isso, a tecnologia com sustentabilidade para a grande maioria dos lançamentos e a multifuncionalidade, né, de tudo que é lançado, porque são peças pequenas que eles colocam lá em produção, né? Um banco, um puff, ou uma linha de móveis, ou uma linha de luminárias, com esse foco, né, em mostrar algo completamente novo. Mas o que chama atenção mesmo, acho que foi isso, né? A Sim. sustentabilidade, a tecnologia envolvida para produzir e a criatividade na multifunção, né? Que uma peça pode ter várias funcionalidades, vários usos. Escuta, então eu vou fechar essa primeira parte, tá bom? Tá Eu ótimo. vou agradecer vocês na primeira parte, depois a gente volta para falar do Fora Salone. Combinado. Eu sei que vocês têm bastante coisa para falar. Sim. Então, nós queremos assim agradecer os nossos apoiadores, Renomar de Pisos de Madeira, a IGE Consultoria de Arquitetura Bioclimática, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA, a nossa equipe JPT. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Lembre de curtir, comentar e nos seguir. E se você tem interesse em anunciar no nosso programa, por favor, entre no nosso site paulograde.com.br, deixa uma mensagem que a gente retorna. Muito obrigado por enquanto.